versículo 14. Nós estamos na série de pregações Gratidão. Estamos aprendendo acerca de como viver a lei, uma plena gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Vamos trabalhar em cima do sétimo mandamento. Por isso vamos ver Êxodo 20, versículo 14. O sétimo mandamento diz: não adulterarás. Agora vamos para uma passagem lá no Novo Testamento, Mateus, capítulo 5. Mateus 5, a partir do versículo 27 até o versículo de número 32. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, diz o seguinte: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: ele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos agora para a doutrina da Palavra de Deus exposta no Catecismo de Heidelberg, domingo 41 do Catecismo. Domingo 41, Catecismo de Heidelberg. O que o sétimo mandamento nos ensina? Resposta: toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso, devemos detestá-la com todo o coração e viver vidas puras e disciplinadas, tanto dentro quanto fora do santo matrimônio. Mas Deus, nesse mandamento, proíbe somente adultério e outros pecados vergonhosos? Resposta: não. Pois como nosso corpo e nossa alma são o templo do Espírito Santo, Deus quer que os conservemos puros e santos. Por isso, Ele proíbe todos os atos, gestos, palavras, pensamentos, desejos impuros e tudo o que possa atrair o homem para tais pecados. Os irmãos podem deixar abertas as suas Bíblias, tanto em Mateus, capítulo 5, 27 a 32, quanto também em nossa confissão, Catecismo de Heidelberg, domingo 41. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, temos colhido os resultados de uma verdadeira engenharia social que visa a banalização da idolatria do sexo e idolatria do sexo. Essa engenharia, ela se mostra nas pesquisas e na vida social. As músicas que mencionam sexo e adultério são aquelas que tomam topo das músicas mais preferidas no mundo. O divórcio é banalizado hoje. Casa hoje, pode se divorciar ontem.
Se não dá certo o casamento, então a separação na hora. A bigamia e a poligamia, ou seja, ter mais de uma esposa, são aceitáveis por muitos intelectuais e por muitos brasileiros. Se não legalmente, não pode, mas na prática, sim, isso é aceitável. Estudos mostram a alta promiscuidade sexual entre crianças e jovens. O homossexualismo se firma e ameaça todos aqueles que não concordam com ele. A prostituição ela é defendida como profissão hoje por nossos parlamentares no Congresso Nacional e por nosso governo, e a pornografia ela tem sido admirada como arte. A pedofilia já é defendida como direito das crianças. A bestialidade já é ventilada no Brasil, tanto que até um ex-presidente ele não se envergonha de dizer que praticou tal ato. Em resumo, meus amados irmãos, a engenharia social inverteu os valores de modo que hoje, em nosso país, é indecente ser decente, é impuro ser puro, ou seja, é obsceno ser santo a Deus. Mas, graças ao Senhor, nós temos o ensino da palavra. Graças ao Senhor, Jesus ele nos ensinou o 7º mandamento. Na época, havia um ensino muito superficial e legalista sobre esse mandamento da lei, na época de Jesus. E por isso não é sem motivo que a impureza sexual ela agia fortemente na igreja do tempo de Jesus. E o Senhor, ele colocou no grande sermão do monte, como nós vimos lá em Mateus capítulo 5, 27 até 32, o Senhor ele colocou nesse sermão o ensino dele sobre a lei, mas ele tocou no ensino sobre o 7º mandamento. Ele ensinou aos discípulos e aos ouvintes dele como nós devemos tratar o 7º mandamento e como nós devemos aplicar esse mandamento dentro de nossa vida como discípulos de Jesus. O ensino de Jesus é a base da nossa pregação nesta manhã. E por isso eu prego a mensagem de Deus no seguinte tema: o amor a Cristo nos faz cortar tudo que nos induz à impureza sexual. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. O amor a Cristo nos faz cortar tudo que nos induz à impureza sexual. Amados irmãos, vamos para o texto lá em Mateus capítulo 5, versículo 27. O Senhor Jesus ele diz: ouvistes que foi dito, não adulterarás. As palavras iniciais, ouvistes que foi dito, elas nos levam a pensarmos nos mestres que ensinavam nas sinagogas no tempo de Jesus. Eram lá nas sinagogas que os discípulos de Jesus e todos os judeus, desde criancinha, como vocês, crianças que aqui estão no culto, desde criancinhas, aos sábados, que era o dia de descanso deles, eles eram reunidos por seus pais para ouvirem o ensino dos rabinos e dos escribas, que eram os professores da lei no tempo de Jesus e ainda hoje dos judeus atuais. E muitos mestres dos judeus, eles parecem ter limitado o 7º mandamento só ao adultério consumado, ou seja, só ao fato de um pai ou uma mãe traírem o seu cônjuge com outra pessoa.
consequência disso foi que esse ensino superficial sobre o mandamento obscureceu o espírito da lei, colocou um manto sobre a verdade da lei. E qual foi a consequência? A consequência foi que muita impureza dentro da igreja, ela começou a crescer. Porque entendam, a igreja na época era Israel. Muita impureza por meio de adultérios, muita impureza por meio do homem ser aceitável dentro da igreja, o homem ter mais de uma mulher. Para vocês terem uma ideia, na época de Jesus, a distorção do casamento, conhecido como concubinato, o homem poderia ter sua esposa, mas ter várias servas, era algo aceitável. Isso já da época dos patriarcas, e muitos mestres da lei, naquele momento, estavam ensinando isso naturalmente para os crentes. Os pais não tiveram mais de uma esposa, então por que nós não podemos ter? E o divórcio se tornou banal. Tanto que você vai ver Jesus Cristo de um modo assim impressionante. Ele vai associar adultério ao divórcio ilícito. Veja o versículo 31, quando Jesus ele diz: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. É claro que Jesus está mencionando a lei do Senhor, que é lícita, em Deuteronômio 24, versículo 1, mas que foi distorcida. Lá em 24, primeiro, o Senhor Deus, por causa da dureza do coração nosso, Ele concedeu o divórcio no caso de relações sexuais ilícitas. O homem só precisava dar uma carta de divórcio, dispensava a sua esposa, e assim ele poderia estar livre para casar novamente e ela ter outra união com outro homem. Mas isso se tornou banal. Os camaradas pegaram essa lei, que era por causa da dureza, e começou a dispensar as mulheres por coisas mínimas. Por exemplo, se ela se queimasse quando estivesse preparando comida na cozinha, ela marcou, então esteticamente ela não serve para mim. Então, carta de divórcio, porque Moisés disse isso. Então, banalizou-se o divórcio. Algo que Deus não aprova. Só em caso de relação sexual ilícita, ou como o apóstolo Paulo ele tratou em 1 Coríntios capítulo 7, algo novo que não existia na época de Jesus, mas pelo Espírito ele tratou, quando o cônjuge crente ele é dispensado ou ele é abandonado definitivamente por um descrente. Então aí nesse caso também o divórcio é aceitável. Mas no caso do tempo de Jesus, não. A superficialidade do ensino da lei tornou a sociedade um ninho verdadeiro, uma cultura de quebra do sétimo mandamento de impureza sexual. Mas não só isso. Esse ensino superficial criou uma atmosfera de moralismo hipócrita. Ficou em alta dentro da sociedade judaica daquela época. Então, não é sem razão, sem motivo, que o Senhor Jesus ele tenha dito: ouvistes o que foi dito, e no original esse dito pode ser entendido como ouvistes que foi ordenado. O que é que Jesus queria dizer com isso, com essa expressão? Será que o Senhor Jesus ele estava agora anulando a lei, como muitos evangélicos hoje, antinomistas, eles entendem que a lei não serve mais para as nossas vidas hoje? Não. Jesus ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei e nos ensinar como devemos viver a lei como discípulos dele. O Senhor Jesus ele corrigia quando ele falou isso. Ele corrigiu o ensino superficial sobre o sétimo mandamento. E por isso Jesus ele diz no versículo 28, vejam o versículo 28: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E segue também o ensino sobre o divórcio. Jesus assim, ele estava corrigindo com a autoridade que ele tinha. Ele diz: eu, porém, vos digo. É correção. Agora, aqui vemos
verdadeiro espírito do não adulterarás, o sétimo mandamento, profundo e o verdadeiro em si. Ele disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Notem a profundidade do ensino da lei. Percebam onde o ensino da lei ele vai tocar. Ele vai às profundezas de nossos corações e ele toca na cobiça que lá nasce dentro do nosso coração. Cobiça. Tiago, capítulo 1, o irmão do Senhor, Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele nos deu a engenharia de como chega-se ao pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Ele disse, pelo Espírito, depois de falar que Deus não tenta a ninguém, aquela tentação que é para nós cairmos, isso é o diabo que faz. O texto nos fala, Tiago 1,14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, e o que na sua Bíblia? Cobiça. Algumas versões vai ter concupiscência, outras desejo carnal, mas é cobiça. E continue o texto, por favor. Quando esta, a cobiça, o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Isso aí é o processo de como você chega a cair em um pecado. Lembre-se o décimo mandamento, o que ele diz? Ele diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso também serve para as senhoras, não só para os homens. Prestem atenção que eu vou dizer: se sentir tentado não é pecado, ok? Se sentir tentado, é aquela tentação, atiçando os seus desejos. Essa tentação, ela não é o pecado, mas dá lugar à tentação, conforme a nossa cobiça, é pecado. Dá lugar. Se nos deixarmos seduzir a tentação, a cobiça ela gera o pecado. O pecado na mente, ou executado mais grosseiramente através do nosso corpo, o texto diz, leva à morte. Então percebam, meus amados irmãos e irmãs, grandes pecados. Não é só a consumação, a prática mais grosseira, carnal, da impureza que nos torna impuros diante de Deus. E nós estamos aqui, Jesus nos coloca aqui, não diante do tribunal da sociedade, mas Ele está nos colocando aqui diante do tribunal de Deus, diante dos santos olhos de Deus, que é tão santo que os serafins cobrem seus rostos diante dele e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Concedeu
seja, dar lugar ao desejo impuro é impureza para Deus. Segundo o Senhor Jesus, esse desejo impuro é suficiente para nos fazer dignos da condenação eterna. Mateus capítulo 24, Jesus ele falou, Mateus 24, capítulo 5. Versículo de número 29, ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros do teu corpo, o teu olho, e não seja todo o teu corpo lançado onde? No inferno. E o versículo 30 diz: e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois que convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para onde? Para o inferno. Vocês sabem que a lei do Senhor, a justa lei do Senhor, e como a igreja e o Estado eram juntos, Deus, para santificar a família e para garantir o tecido social da igreja, Ele ordenava para o adúltero e a adúltera a morte por apedrejamento. Você tem ideia de como Deus ele de fato condena. Mas Jesus vai mais profundo. Jesus vai à condenação infernal diante de Deus. Por isso, o nosso catecismo ele transfere para nós, ele só entrega para nós, ele ecoa o ensino exortativo, nos exorta a abominarmos a impureza sexual, todo o coração, todo, completo coração. Veja a resposta 108, diz assim: toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. As palavras têm peso. Amaldiçoada por Deus. Domingo 41, resposta 108. E por isso, ou seja, dá o motivo, por ela ser amaldiçoada por Deus, devemos detestá-la de todo o coração. E veja, a palavra detestar é odiar de todo o coração a impureza. E viver vidas puras e disciplinadas, tanto dentro quanto fora do santo matrimônio, do casamento. Porque devemos ver santidade em nosso casamento, como marido e esposa. O único lugar onde o sexo é santificado é no casamento. E mesmo dentro do casamento devemos tomar cuidado com maridos e esposas, para fazermos em santificação o uso desse dom maravilhoso que é o sexo. Enquanto solteiros, em santidade, em castidade, devo odiar de todo o coração. Muito forte. Coração. Pois, como do coração jorra a vida, Provérbios diz. Devemos guardar esse coração das impurezas que vêm de fora. Todas que vêm de fora. Não vai chegar mais a esse ponto. O ensino de Jesus ele é impactante. Um impacto. O Senhor Jesus ele nos impacta com o verdadeiro e puro e simples e profundo ensino da lei, só a lei. Pensando numa ilustração de uma guerra, meus irmãos,
ela nos desaloja da trincheira de nossa moralidade humana. Quem conhece técnicas militares sabe quanto é ruim uma guerra de trincheira, para você tirar inimigo de trincheira. Então essa palavra de Jesus, ela nos desaloja, tira-nos de nossa trincheira, da nossa moralidade humana. O Senhor Jesus, Ele retira a nossa camuflagem de moralidade hipócrita e Ele nos expõe ao fogo da santidade de Deus. Ele explode a nossa segurança no legalismo que não consegue frear as nossas paixões carnais mais profundas. Ele esvazia as nossas mãos de qualquer tipo de arma que nós possamos usar para atacar o nosso próximo, por eles terem caído em qualquer tipo de pecado sexual grosseiro. Porque nós somos tão facilmente levados a nos armar com as nossas bazucas de moralidade hipócrita, nossas metralhadoras fulminantes de moralismo legalista e sair dizendo: eu não sou tão pecador contra aquela prostituta, contra aquele homossexual, contra aquele adulto, contra aquela jovem que engravidou antes do casamento. O ensino do Senhor mira nos nossos corações. Um tiro, uma morte. Usar a lei como Jesus usa, como um franco atirador. Um tiro, uma morte. Essa mensagem de Jesus, ela nos rende, ela nos desarma. Essa mensagem de Jesus nos faz correr trêmulos de medo, como um combatente treme de medo diante de um inimigo forte e poderoso que ele sabe que tirará a sua vida. Essa mensagem de Jesus nos faz buscar a rendição aos pés dele, a salvação só nele, só nele. Rendo-me, ó Senhor, me rendo diante de ti, não me mate, por favor. Isso é verdade também. Lembre-se das perguntas do Salmo 15, que nós cantamos: quem, ó Senhor, pode morar na tua casa, no teu santo monte? Que homem pode habitar e para sempre ali morar contigo em teu templo santo? Quem? Quem de nós? A verdade, meus irmãos, que no fundo de nossas almas, se nós não olhamos para o ensino de Jesus da lei, nos achamos puros, nos achamos justíssimos demais, mais puros que outros pecadores. Você pode, nós podemos até diante da sociedade vivermos com as nossas famílias, com os nossos cônjuges e filhos em casa, tudo certinho, tão legal. Diante da sociedade devemos ser. O caso aqui não é dizer agora vamos viver todo mundo do jeito que está, que não tem como escapar. Não é isso, pelo contrário. Estou enfatizando que Jesus enfatiza diante de uma sociedade ou permissiva demais ou moralista demais. Nós podemos ter até essa vida e todo mundo passar na rua, olha aquela comida, isso é uma bênção. Ou pode você até viver virgem, ou até viúva o resto da sua vida, ou não contrair outro casamento com outro homem o resto da sua vida. Mas o Senhor nos causa um impacto, dizendo que diante de Deus quem cobiça é tão culpado da condenação da lei e do juízo de Deus quanto qualquer outro terrível impuro que exista nessa sociedade. Sou tão
digno da ira de Deus quanto aqueles que adulteram com seus colegas no trabalho, quanto aqueles que desfizeram os seus casamentos por causa de adultério, quanto aqueles jovens e jovens que estão fornicando em suas baladas no final de semana e durante a semana, quanto aqueles que se prostituem, aqueles que praticam o homossexualismo ou qualquer outro tipo de impureza. Fique certo disso. Fique certo disso. Fique certo. Sou eu, você, nós somos. Se nós confiamos em nos justificarmos pela lei, se nós limitamos o ensino da lei àquilo que só está escrito e que aparece em nossos olhos no sétimo mandamento, confiamos na lei para a nossa salvação, eu e você somos malditos no inferno. Não tem uma palavra mais pesada do que essa. Malditos. Não sou digno de estar na presença de Deus. Sou merecedor do inferno. Preciso da justiça de Cristo Jesus, que recebo só mediante a fé nele. Essa é a consequência lógica do ensino de Jesus para todos aqueles que o ouviam. É a conclusão que somos levados. Precisamos da justiça que nos é dada mediante a fé no Filho de Deus. Isso é uma coisa que fique certa em nossa mente. Outra coisa, Deus odeia a impureza. Ele amaldiçoa a impureza. Presente, o verbo está no presente. Amaldiçoa. E ele amaldiçoará toda a impureza. O apóstolo Paulo, combatendo a impureza patente dentro da igreja, visível e grosseiramente visível dentro da igreja em Corinto, ele não estava falando só da impureza latente, aquela que está escondida e está latejando nos nossos corações, mas a patente. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, depois dele instruir sobre a disciplina daquele jovem que vivia em pleno pecado de impureza com a sua madrasta, e depois de dizer aos crentes não se associarem com irmãos que, se dizendo crentes, estavam induzindo a igreja a viver imoralidade, o apóstolo ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ele diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, que às vezes a gente quer se enganar. O texto diz: não se engane. Não se enganeis, não vos enganeis. Ele está falando para os crentes, não é para o mundo. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Classe que abre o texto está relacionando vários tipos de pecado e impureza que se envolviam dentro da idolatria, porque religião e imoralidade sexual é uma coisa que está tão entranhada, ligada uma com a outra, desde que o homem caiu. Tanto que hoje sexo é impureza sexual é camufla-se o tipo de manifestação religiosa, mas o espírito é o mesmo.
Você pode imaginar que Deus amaldiçoa e amaldiçoará quem vive em impureza sexual. Ele não me engana, ele não me engana. Ele diz claramente, em palavras que até as nossas crianças podem entender. E isso leva você a pensar. O que você pensa conosco? Você e eu, nós podemos pensar e devemos pensar que não devo amar o que Deus odeia. Não devo abençoar o que Deus amaldiçoa. Não devo achar normal o que Deus não acha normal. Não devo desejar o que Deus não deseja para mim. Não só porque o castigo de Deus é prometido para estes, mas e muito mais acima de tudo isso, que pela graça de Deus não quero aborrecer aquele a quem eu mais amo. Você entendeu, meu filho? Não quero aborrecer aquele a quem eu mais amo. E eu sei que eu o amo tanto porque ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Sabe qual o maior remédio para você curar as tentações desse falso amor que hoje pode prestar atenção no que é dito e no que é cantado? A aventura sexual recebeu agora sinônimo de amor. Mentira. E os jovens? Mentira. Amor e prazer são coisas tão distantes umas das outras. O amor dá prazer, mas prazer não dá amor. O remédio é você pensar no amor de Deus, ao invés da ilusão, falso amor que quer levar você a impurezas. É pensar no Deus que me amou tanto, deu o Filho dele para morrer na maldita cruz em meu favor. O Senhor Jesus, Ele morreu para me libertar de toda a iniquidade e da ira de Deus contra os meus pecados, incluindo as minhas impurezas. O sangue puro de Jesus foi derramado para me purificar e me transformar num santuário do Espírito Santo, não em um templo de um falso Deus chamado impureza sexual. Pois eu e você, individualmente, somos templos do Espírito de Deus. O apóstolo, ele no capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 15, ele está dizendo aos crentes fugirem da porneia, palavra impureza, mas no sentido bem maior, impureza sexual. Você vai encontrar as palavras pornografia, prefixo pornel. Você tem esse pornografia, pornofonia, que é chamar palavrões ou piadas com duplo sentido, chocarrices. O apóstolo ali ensinando, ele diz o seguinte: para que os crentes combatam e fujam da porneia, da impureza, ele fala, versículo 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que um homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne.
Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Versículo 18: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, está em o seu Espírito, está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Pelo amor de Deus que deu o seu Filho para que você, alma e espírito, que é a mesma coisa, e corpo, fossem santificados para ser morada do Espírito Santo. Os jovens da igreja são o templo do Espírito Santo. As crianças da igreja têm essa promessa e são o templo do Espírito Santo. O Espírito disse aos nossos filhos, quando eles foram batizados: eu quero morar em vocês. E Jesus disse: eu morri por vocês. Templo do Espírito. O Senhor Jesus nos chama assim a renovarmos as nossas mentes e a reprovarmos todas as obras das trevas. Essas obras das trevas que se mostram em nossa sociedade, essas trevas na qual a nossa sociedade está enfiada e faz parte dela. Trevas. Eu acredito que quando a gente é criança, a gente tem medo de escuro, né? Então, imagina um escuro bem escuro. É a natureza do homem sem Cristo, e por isso é a sociedade de Deus. Trevas. Por amor ao Senhor Jesus, com essa palavra somos chamados a reprovarmos, a denunciarmos a sexolatria, que é a idolatria, a imoralidade sexual, a impureza que é comum hoje na nossa sociedade e que nos ataca e tenta nos seduzir de todas as formas e intensidades por meio de um processo histórico. É tanto que hoje, eu digo claramente, é pecado um crente ficar diante de uma televisão, assistindo um filme ou uma novela que expõe você a tudo que é contrário àquilo que eu estou dizendo. Eu não, o Senhor diz pela palavra. Mas se você observar e quiser fazer só um teste, que às vezes é até impossível, você está lá na sua consulta de médico, lá na sala de espera, está um telão do tamanho de um trem, como se diz em muitos lugares, e passando a novela, não vale a pena ver de novo, porque não vale mesmo. E você vai ver que essas novelas, elas passavam há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e você vai lembrar da sua data de criança, que você ficava impactado quando via certas cenas eróticas. Mas que hoje em dia as pessoas olham. Você acha natural um beijo na boca? Não tem nada de natural nisso. Isso é coisa para o casal. Mas veja hoje, a época nos impactava. Hoje é natural. Que é um processo histórico de engenharia social, soltando coisinha aqui, coisinha ali, como aquela história do piano, né, na igreja. Você não troca o piano de uma hora para outra. Se todo mundo gosta do piano na posição direita do prédio, direita, esquerda, no caso de vocês para cá, esquerda de vocês, e quer trocar o piano para estar do outro lado, sem incomodar todo mundo, você vai mudando o piano um pouquinho. Ah, o piano é no meio, você nem nota, daqui a pouco está do outro lado.
Essa engenharia social fez isso por meio daquilo que se chama de arte, por meio dos intelectuais orgânicos que nós temos, por meio de filmes, Hollywood, novelas, músicas, internet, da propaganda sexualista, da sandália havaiana até a propaganda de um shampoo. Você tem apelo sexual, um bombardeio tão terrível para as nossas famílias e nossa vida. Se já não fosse terrível lutar contra os nossos corações, pois deles ainda o meu e o seu compreende, jorra impurezas por causa do nosso pecado original. Se já não fosse difícil isso, quanto mais com a ajuda do diabo, do mundo, a nossa moda sensualista. Hoje em dia, meus irmãos, e os crentes devem reprovar essas obras das trevas. Hoje em dia é tão normal essa engenharia social que leva-nos a idolatrar a impureza sexual, que hoje em dia, se fosse fazer um desenho animado tem um espelho mágico lá, onde aparecia a rainha malvada, aparecia lá na frente do espelho e dizia: espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? A velha expressão do narcisismo que cria toda a maldade numa sociedade. E o espelho dizia: não há mais do que tu, ó majestade. E quando descobriu que a Branca de Neve era mais bonita, mandou matar a Branca de Neve. Hoje em dia não seria assim. Hoje em dia seria: espelho, espelho meu, quem é mais sexy do que eu? Porque hoje, irmãos, o belo não é mais belo, mas o sexy é tido como belo, não é? Você pode achar um jovem bonito, você pode achar uma jovem bonita, você pode olhar e admirar a beleza de um homem, você pode olhar e admirar a beleza de uma mulher, mas beleza é diferente de sensualidade. Você nota que essa diferença? Que não há essa diferença sendo ensinada a você na sociedade, aos seus filhos. Você nota essa diferença quando você vai procurar uma roupa na loja? Quando você olha o que vai ser ressaltado com essa roupa e para quem você está vestindo essa roupa? Eu falo isso para os homens e para as mulheres. Nossa luta é contra essa cultura maligna, sexual, que se impera. O Senhor nos chama. A nossa luta é contra o pecado que começa nas nossas mentes, nos nossos corações. O desejo se combate com desejo. Assim, meus amados irmãos e irmãs, com a mente cheia do amor de Cristo, com o amor a Cristo, combate o desejo da impureza. Nele, em Cristo, nós temos amor verdadeiro e não temos uma paixão mentirosa. Pense nisso, você que é jovem. Pense nisso, você que é casada e não amada, ou casado e não amado por seu marido ou esposa. Pensem. Encham sua cabeça com isto. O amor de Cristo não é paixão mentirosa. Amor. Paixão é ilusão. Amor é realidade. Por isso, nutra na sua mente, alimente na sua mente com vitamina. Desejo de amar a Jesus acima de tudo. Quando você ama, pode vir qualquer um e qualquer uma.
condenar não somente adultério, mas tudo o que Deus proíbe e que nos leva a pecar contra o sétimo mandamento. A resposta 109, final dela diz: tudo. Por isso ele proíbe todos, resposta 109, a parte final, todos os atos, vejam as expressões, atos, gestos, palavras, pensamentos e desejos impuros e tudo que possa atrair o homem. E aí isso é importante ser observado, não só você, mas o seu próximo. Você não pode só pensar em você. Não adianta, vou ficar, como é que eu vou viver? Não vou vestir nada, vou ficar numa caixa. Não é isso, porque você vai fazer a sua responsabilidade. Você não vai ter atos, gestos ou qualquer outra coisa que leva à impureza, mas também o teu próximo à impureza. Isso quer dizer as suas piadas, isso quer dizer aquilo que você liga para a leitura, para assistir, as roupas que você veste. Deus não quer saber que você usa nem a você, nem o homem, o próximo, em tais pecados. Concluindo, como eu já falei aos irmãos, nós temos um coração que nos induz à impureza. Já é um inimigo suficientemente forte para lutarmos contra ele. Não precisamos ajudá-lo com aquilo que vem de fora, seja do diabo ou da nossa sociedade mundana. Uma sociedade que tem impureza sexual como felicidade, tem impureza sexual como a manifestação da liberdade de jovens, de mulheres e até de crianças. Parlamentares socialistas que trabalham dentro do nosso Congresso estão levantando a bandeira do direito sexual das crianças. Isso vem da ONU, mas aqui está sendo ecoado no nosso Congresso. E o nosso atual governo, diga-se com clareza, não é partidarismo político que eu estou fazendo, tem isso como bandeira. Sociedade cujos ídolos dos jovens são cantores e cantoras, artistas e pessoas que personificam a impureza e advogam a impureza. Uma sociedade que considera impuro ser santo a Deus. O que Jesus quer de você? Ele não quer que você arranque o olho, porque o texto diz lá, né? Arranque o seu olho. Ele não quer que você decepe sua mão direita ou qualquer outra parte do seu corpo. Eu tenho que dizer isso, porque tem pessoas que já aconteceu na história, não das igrejas reformadas, mas na história da igreja cristã, pessoas que começaram a se deceparem, e aí você imagina quem que elas quiseram decepar, para não caírem no pecado do sétimo mandamento. Mas Jesus, ele quer o que de você? Ele quer uma postura radical contra a impureza. Mateus 20, capítulo 5, versículo 29 e 30. Jesus, ele quer que você corte de sua vida tudo que possa levar você ou outra pessoa a tropeçar no sétimo mandamento. Medite nessas palavras. Faça um autoexame de suas práticas e pensamentos e amizades e consumo. Verifique o quanto você tem protegido o santuário de Deus que é você. Pense. O que é que eu devo cortar e lançar fora de mim para não pecar contra Deus? Pense, eu vou ajudar você com algumas perguntas. Será que é a minha televisão? Será que é a minha internet? Será que são as minhas amizades que eu tenho que cortar? Será que é o meu emprego que eu tenho que mudar por causa daquele patrão ou por causa daquela secretária que fica me tentando todo dia quando eu a vejo ou será que são as minhas piadinhas? Será que eu tenho que acabar o meu namoro porque o
meu namorado ou minha namorada quer um padrão mundano de relacionamento comigo. Será que eu tenho que procurar outro lugar para morar porque a minha vizinha ou meu vizinho está dando sopa para mim? Será que é meu tipo de vestuário, de veste, de guarda-roupa que eu tenho? Como vai a minha relação conjugal com a minha esposa e meu esposo? Será que eu tenho dado amor, atenção e buscado em santidade satisfazê-lo no Senhor? Os casais sabem do que eu estou falando. Isso pode evitar adultérios, pode evitar divórcios ilícitos. O que é que Jesus quer de você com esse ensino da lei? Jesus, ele quer trazer você para mais perto dele. Pois foi a lei que é a lei que nos leva a reconhecermos nossa necessidade da justiça de Jesus, para nós sermos salvos e continuarmos dependendo só dele para a nossa salvação, para o nosso culto, para a nossa vida. Aqui é a verdade. Sem ele não teríamos condições de sermos salvos da ira de Deus. Sem ele nós não teríamos condições de sermos libertados de nossas impurezas. Sem ele não teríamos condições de estarmos aqui adorando ao Senhor. Sem ele nós não poderíamos estar ouvindo essa pregação com paz no nosso coração. Sem ele somos nada. Somos simplesmente brasa do inferno. Só. Sem Jesus somos isso. Jesus quer a sua santificação e a minha. E por isso, usando os meios da graça, oração, leitura da Bíblia, boas conversas, comunhão dos santos, sacramentos, ceia, batismo, fuja da impureza, busque a força do Espírito Santo, confie na graça de Deus que há em Cristo Jesus, faça a sua responsabilidade. Não veja o leão e fique parado, corra, porque Deus salvará você dele. E Jesus quer que você entenda o que é mais precioso para a sua vida. O que é mais precioso para você? O Senhor Jesus ou aquilo que está induzindo você à impureza? O que é mais precioso para você? Não brinque com o pecado. Não se engane. Não brinque com impurezas. Não brinque com o que entristece a Cristo Jesus e o Espírito dele. Não brinque com algo tão perigoso e que leva pessoas a queimarem eternamente em corpo e alma no inferno. Se você ama verdadeiramente ao Senhor, fuja da impureza como se foge de um incêndio. Fuja! E diga às outras pessoas: saiam daí, fujam para Cristo Jesus. Proteja-se em Cristo. Ame de coração. Nesse sentido, corte tudo que possa induzir você ou seu próximo a impurezas. Pois esse é o desejo de Jesus Cristo, a nossa santificação para o Senhor. É o desejo do Senhor que vivamos com Ele em pureza e em amor.